E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é João Daronco, analista CNPI da Suno Research. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Ferbasa, tá? A Ferbasa, ela é basicamente a companhia de ferro-ligas da Bahia. Ela trabalha com ferro-ligas, então existem dois grandes grupos de ferro-ligas. O primeiro grande grupo é das ferro-ligas de cromo, o segundo é de ferro-ligas de silício, tá? Então, o que é ferro-liga de cromo? Para que usa? Qual que é o mercado dela? Basicamente, ferro-liga de cromo ela é utilizada para a produção do aço inox, tá? Então, e aí o aço inox ele é utilizado em construção civil, infraestrutura, questão de carros, então o setor automotivo usa bastante aço inox, e aí é isso que demanda o produto da Ferbasa, tá? E aí o ferro silício, ele também é conhecido, utilizado em aços elétricos. Então, existe algum tipo de aço especial que ele é chamado de aço elétrico. Ele é usado em geradores, transformadores, em carros elétricos também, ele é bastante utilizado. É sobre essa empresa que a gente vai trabalhar hoje, tá bem? Então, antes de começar, deixa o like, divulga esse conteúdo para os seus amigos, para quem você quer aí mostrar o que a Ferbasa é, o que ela faz, uma análise rápida sobre ela. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e deixa no comentário se tem alguma empresa que você quer conhecer mais, tá bem? Então é isso, vamos pro vídeo. O ticker dela é FESA 3, tá? FESA 4, perdão. Existe a FESA 3, porém essa ação ela não tem quase nada de liquidez. Então, a mais negociada hoje é a FESA 4, tá? E aí, se a gente for ver a cotação nos últimos anos, a gente vê que teve um boom no final de 2020, início de 2021. O que aconteceu? Eu vou contar uma historinha para vocês. O mundo, ele tava com nível de estoques muito baixos, tá? Não só de ferro cromo, mas como de aço inox, aço bruto também. Os estoques do mundo estavam muito baixos lá em 2019. Quando aconteceu a crise de 2020, deu uma bagunçada geral na cadeia produtiva e isso fez com que os estoques ficassem ainda mais baixos. E aí no final do ano passado, final de 2020, teve um fenômeno de reestocagem e essa reestocagem aumentou a demanda, o que fez com que os preços disparassem e aí a ação ela acompanhou parte desses preços, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode olhar é uma DRE simplificada. Então, quando a gente olha aqui a DRE simplificada da Ferbasa, a gente consegue ver aqui por trimestres que ela sofreu um pouco no Covid, então a receita dela caiu um pouquinho porque a produção caiu um pouco, mas final do ano, início desse ano, está com uma boa aceleração. Quando a gente pega o anualizado, a gente consegue ver a progressão desse aumento da companhia, tá? Então, ela apresentou um forte lucro ano passado, teve uma parte ali que o Red comeu, mas ela teve um forte lucro ano passado. Outro ponto interessante de vocês olharem na empresa é a rentabilidade dela, tá? Então vamos dar uma olhada na rentabilidade da Ferbasa. A Ferbasa, ela apresenta um ROI aí de 7%, muito porque o que aconteceu? O ROI é bastante impactado pelo lucro líquido, e aí o lucro líquido ele foi impactado por esse hedge, tá? O que é o hedge? 2019 não se sabia da crise, né? Por óbvio, ninguém sabia que ia acontecer a crise, e aí a Ferbasa ela travou o preço de venda dela a $1 abaixo do que foi a crise. A crise ela levou o dólar a quase R$6, a Ferbasa travou a 4 e pouquinho. Então ela teve que vender os seus produtos, parte dos seus produtos, a esses 4 e pouquinho, que prejudicou o lucro líquido dela, tá? Então ela teve um certo problema aí no ROI, o ROI um pouquinho abaixo, mas agora ela está com a política de soltar um pouco mais esse hedge e melhorar essa rentabilidade, tá? Outro ponto bem interessante de se olhar é a questão de indicadores de eficiência, tá? O que são esses indicadores? Basicamente as margens. Então, quando a gente olha as margens da companhia, a gente vê que ela é bastante variável, tá? E por que disso? Muito porque a produção dela, ou a receita dela depende de dois fortes fatores. O primeiro fator é o preço das ferro-ligas e o segundo fator é o preço do dólar. Então, quanto maior o dólar, melhor para a Ferbasa, e quanto maior o preço das ferro-ligas, melhor para a Ferbasa. Então, os custos dela não sobem proporcional ao dólar, né? Então, quando a gente tem aí uma época de dólar mais alto, a gente vê um aumento da margem bruta, porque a receita ela cresce mais que os custos, tá? É interessante olhar isso também. E aí, um outro fator bem interessante sobre a Ferbasa é que existe uma fundação, tá, por trás dela.
Então, ela geralmente paga bastante dividendo por conta dessa fundação. Essa fundação, ela vive dos rendimentos da Ferbasa, tá? E aí, quando a gente olha o dividend yield da companhia, a gente pode tomar um susto. O dividendo era 6, 7%, e aí caiu, hoje em dia está em 2,7%, no passado foi 4 e pouco. Por quê? Bom, basicamente, então, os acionistas da Ferbasa não precisam se preocupar tanto com isso, porque ano passado foi um ano bem difícil, muito mais em questão de imprevisível, tá? Muito mais imprevisível do que difícil para a Ferbasa. Por quê? Não se tinha certo qual que seria o cenário pós-pandemia e quando isso ia acontecer. Por causa disso, a companhia ela represou muito investimento, tanto investimento quanto distribuição de dividendos, tá? Então ela represou isso e aí possivelmente a gente vai ver aí nos próximos trimestres ou no próximo ano uma distribuição mais forte de dividendos voltando ao que era pré-pandemia, tá? E aí um último ponto que vocês têm que analisar ou cuidar bem é a questão do endividamento. Porque dívidas quebram empresas, né? E aí quando a gente está tratando uma empresa de commodity, é pior ainda, porque se a empresa está muito endividada e a commodity ela entra num ciclo de baixa, a alavancagem financeira piora muito. A dívida em relação ao EBITDA, ela aumenta muito e aí a companhia ela é bem prejudicada. Quando a gente vê esse indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido, nos parece que a empresa ela não utiliza muito capital de terceiros para se financiar. E aí um pouquinho mais para baixo, a gente tem aqui qual que é a dívida líquida dela, tá? Então, ela tem uma dívida bruta de 480 milhões e a dívida líquida daria uns 240 milhões de reais, tá? Bem tranquilo para a companhia, para o estado e pela geração de caixa que a companhia tem hoje. Ela não é absurdamente alavancada, então os acionistas de Ferbasa eles podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá bom? Então, seria mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês sobre a Ferbasa, a companhia de ferro ligas da Bahia. Um bom case, um case interessante, se beneficia muito da China, muito do dólar. Tem a questão dos riscos das commodities, do preço, mas esse seria um overview, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo se você gostou do vídeo e comenta aí para mim, você é acionista da Ferbasa, não é? Tá pensando em ser ou não tá? Se quiser fazer uma sugestão de uma empresa para os próximos vídeos, também pode deixar aí nos comentários, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.